Olá pessoal, sou o professor Douglas Sattler, fundador do canal Descomplicado. Estamos aqui nesse primeiro Descomplicado Entrevista. Estamos aqui hoje com o professor José Eustáquio Diniz Alves, que é sociólogo, doutor em demografia e trabalha atualmente na ENSE, no IBGE. Né? Seja bem-vindo, professor Eustáquio. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos falar um pouco sobre população, tecnologia e desenvolvimento. Vamos começar, pelos primeiros debates, que surgiram em relação a isso. Professor José Eustáquio, conta pra gente como que começou esse debate na literatura. Então, as pessoas que hoje em dia vê esse mundo urbano, tecnológico, com uma série de direitos humanos, educação, saúde, etc., pensa que isso sempre existiu. Mas isso foi uma luta muito grande que aconteceu ao longo da história e um marco fundamental foi os iluministas do século XVIII. A ideia dos iluministas é que exatamente que pudesse ter progresso, pudesse ter qualidade de vida da população e que pudesse mudar a história da humanidade, que sempre foi uma história de altas taxas de mortalidade, baixa qualidade de vida, muita pobreza, etc. Os iluministas sonharam em mudar essa realidade. E aí dois grandes iluministas, um francês e um inglês, foram fundamentais nesse processo mais demográfico. E quem são eles? O Marquês de Condorcet, que ele tinha esse título nobre, mas é um matemático muito reconhecido da Academia Francesa, também é atuário, foi a pessoa que bolou o primeiro sistema previdenciário de repartição simples, e além de ser iluminista, ele participou ativamente da Revolução Francesa. E defendia, e foi importante, fez a primeira projeto de Constituição, logo depois da queda da Bastilha, e foi um grande revolucionário, um grande filósofo, um grande matemático, e que, vamos dizer assim, os primeiros autores a colocar esse debate de população e desenvolvimento da era moderna. O que o Condorcet achava? Ele achava que se você superasse os preconceitos, superasse as crenças sem base científica, o pensamento irracional, e usasse a mente, isso que os iluministas achavam. Se você usa o poder da racionalidade, você vai conseguir, uma ideia que eles tinham é o seguinte, que o ser humano é indefinidamente perfectível. Não é que ele é perfeito, ele pode fazer coisas cada vez melhores. Então, com essa ideia de perfectibilidade humana, ele defendia um regime democrático, por isso que ele a favor da Revolução Francesa, ele defendia educação ampla, geral e restrita, uma universalização da educação que hoje a gente tem na maior parte do mundo. Naquela época não tinha, ele defendeu essas ideias, um sistema de saúde amplo, ele era contra a escravidão, ele era contra o colonialismo, contra a desigualdade entre as nações, contra as desigualdades internas. Então ele achava que o mundo podia ter progresso, ele acreditava no progresso. E o progresso nesse sentido, do progresso que carregasse toda a humanidade para um padrão de vida melhor. E nessa ideia toda, como ele é matemático, atuário, ele sabia bem as coisas, ele falou assim, se melhorar a educação, se melhorar a saúde, se melhorar tudo, melhorar a qualidade de vida, as taxas de mortalidade, que sempre foram muito altas na história, desde o surgimento do Homo sapiens, 200 mil anos atrás, as taxas sempre foram 200 mil anos de mortes precoces. As pessoas morriam, principalmente as crianças, muito cedo, a esperança de vida era muito baixa. E o Condorcet percebeu isso lá no século XVIII, que ele falou assim, olha, se a gente melhorar as condições sociais, essas taxas de mortalidade vão cair. E caiu. O Condorcet estava completamente certo em relação a isso. E aí ele faz uma pergunta, que é o seguinte, ele se pergunta no livro, no famoso livro que ele escreveu, quando ele estava ainda refugiado, porque assim, só para adiantar, ele morreu na prisão,
porque ele é contra o terror, né, na Revolução Francesa. Ele escreveu um livro muito famoso, tem aí na bibliografia, e ele faz a seguinte pergunta: se as taxas de mortalidade caírem e as taxas de fecundidade não caírem, você vai ter uma explosão populacional. Então ele pergunta assim: será que o mundo vai passar por uma explosão populacional? Né? E ele mesmo responde dizendo o seguinte: é claro que não é uma teoria demográfica, mas é uma resposta muito clara, que é o seguinte: não vai ter explosão populacional, porque se prevalecer essa racionalidade, né, nenhum casal, nenhuma mulher, nenhum pai vai querer colocar filho no mundo para ser infeliz. Né? Então, assim, ele deixou claro, né, que se as taxas de mortalidade caíssem, também as taxas de fecundidade iriam cair e não iria ter explosão populacional se, né, os ideais iluministas, né, que ele defendia, como William Golding na Inglaterra, é mais ou menos o mesmo pensamento, defendendo também a Revolução Francesa. Então eles achavam que não teria uma explosão populacional se, né, os ideais iluministas fossem adotados pela humanidade. Então o Condorcet e o Godwin, eles tinham uma perspectiva positiva nessa relação população e desenvolvimento. Não haveria uma explosão populacional porque ia prevalecer a racionalidade do ser humano. Mas nem todo mundo concordava com isso, né? Exatamente. Existia uma coisa até um pouco utópica, tanto no Godwin como no Condorcet, né, que na verdade é difícil, né, conseguir tudo isso que eles sonharam lá há 250 anos atrás. Realmente é difícil e a humanidade está passando aí por várias dificuldades. Mas um pensador, né, específico, que é o Thomas Malthus, né, que era inglês também, ele fazia parte de uma corrente na Inglaterra que era contra a Revolução Francesa. Né? A monarquia da Inglaterra, como de outros países da Europa, ficaram assustadas, né, com os avanços da Revolução Francesa e que o rei e a rainha foram decapitados. Né? Então eles ficaram preocupados. E politicamente, né, essa elite da Inglaterra também era contra, né, esses ideais iluministas da Revolução Francesa. Né? Então o Malthus, quando escreveu, né, ele não tirou as coisas da cabeça, ele escreveu e o texto dele está escrito assim, que ele está respondendo ao Godwin, que é inglês, e ao Condorcet, que é francês. Ele estava rebatendo. E o que o Malthus fala? O Malthus fala que é impossível o desenvolvimento humano, que é impossível reduzir a pobreza, acabar com a pobreza. Né? Até hoje tem muita gente que acha essas ideias. Né? E o argumento que o Malthus usa, né, a evidência que ele usa para dizer que o desenvolvimento é uma impossibilidade histórica é o crescimento ilimitado da população. Então ele fala aqui o seguinte, que existe uma tendência, que é que ele chama de lei de população, da população sempre crescer muito mais do que os recursos de subsistência, os recursos econômicos. Né? A famosa coisa que ele fala que é o RG, né? A razão geométrica de crescimento, a população crescia em termos geométricos e os recursos cresciam em razão aritmética. Né? Então, por conta disso, é impossível acabar com a pobreza, né? E que existia aquela pergunta que o Condorcet fez, se ia ter uma explosão populacional. O Malthus fala que sim, que se deixar as coisas correr naturalmente vai ter uma explosão populacional e aí nessa explosão vai muita gente morrer. Então, antes de morrer, ele acha que você tem de controlar a população via controle da mortalidade. Tem muita gente que confunde, pensa que é o seguinte, que o Malthus propunha controle da natalidade. O Malthus nunca propôs controle da natalidade porque ele era um pastor da igreja protestante e ele era contra o aborto, ele é contra a esterilização, ele é contra métodos contraceptivos, ele é contra o sexo fora do casamento. Né? Então, o Malthus nunca propôs controle da natalidade. Ele propôs controle da mortalidade, que ele chamava de cheques positivos, né? Que é guerras, epidemias e fome. Né? E esses três, essa tríade,
né, de problemas, cheques positivos. Olha, ele usa o nome de cheques positivos, que é para controlar a população via mortalidade. E ele falava muito sobre o salário de subsistência. Isso, então assim, por que ele fala de salário de subsistência? Porque ele vai falar o seguinte, você tem de dar um salário muito baixo para as pessoas só sobreviverem, um casal com 2 filhos. E por que isso? Porque ele defendia os latifundiários, né, que a renda da terra dependia de um salário baixo. Por exemplo, as pessoas que concordavam com Golden, com Condorcet, propunha o livre cambismo e a livre importação de cereais, por exemplo, dos Estados Unidos, da Polônia, etc. Isso abaixaria o preço do alimento e melhoraria a qualidade de vida dos trabalhadores e o lucro do capitalista, né? Mas isso poderia diminuir a renda da terra dos agricultores. Então, como o Malthus defendia a monarquia e a renda da terra dos produtores rurais, né, ele argumentava que você tinha de ter um salário de subsistência, porque senão ia ter essa explosão populacional, né? Então, assim, é um pensamento muito conservador, né, antidesenvolvimentista, vamos dizer assim, e anti-progresso da humanidade, principalmente progresso dos trabalhadores. E aí o Marx, né, um dos principais críticos do Malthus, que eu acho que corretamente, ele mostra que não tem nada a ver, quer dizer, esse salário de subsistência, ele só é de subsistência no sentido de garantir uma mais-valia, né, para os trabalhadores, para os proprietários rurais ou para os proprietários, os capitalistas urbanos, né? Então o Marx desmonta todo esse arcabouço do Malthus, só que o Marx não chegou a fazer nenhuma teoria demográfica, né? Ele não tem, ele só tem uma frase no capítulo 23 do Capital, que ele fala que cada regime tem sua própria lei de população, mas ele não fala qual que é a lei, se o regime tem 2 regimes diferentes, tem a mesma lei, se tem leis diferentes. Então ele não diz qual que é a lei. Ele destrói todo o argumento do Malthus, mas não coloca nada no lugar em termos demográficos. Em termos econômicos, revolucionários, sim, mas em termos demográficos o Malthus não avança. Ele só rebate assim, de maneira bem veemente as coisas que o Malthus falou. Bom, então esta foi a primeira parte dessa entrevista com o professor José Eustáquio Diniz. Na segunda parte, que vocês podem acompanhar aqui no canal, a gente vai entender um pouco mais, né, do que aconteceu nessa discussão, nesse debate, após essas primeiras discussões. Quem será que estava mais correto, ou quais foram as falhas dessas teorias, dessas ideias, a gente explora no próximo Descomplicado Entrevista. Então, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.